escuta a convocação do letrista Carlos Renaud, na versão da música de Cole Porter. Os cidadãos no Japão fazem. Lá na China, 1 bilhão fazem. Os espanhóis, os lapões fazem. Façamos. Vamos amar. Fazer sexo. Nada mais natural, né, gente? Só que não. O assunto ainda é cercado de tabus, gracinhas, vergonhas, desinformação. A minha convidada é formada em fisioterapia, só que parece ter escolhido como missão desmistificar o sexo com didática e humor. Ela é que vai dizer, uma sexóloga pop com milhões de seguidores nas redes, Kátia Damasceno, bem-vinda ao Provoca. Que maravilha poder estar aqui e olha, nunca vi uma introdução tão perfeita quanto essa. Todo mundo faz, Já começamos né? bem nas preliminares. Já começamos introduzindo muito bem. Este aqui é o Provoca no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais e no app Cultura Play. Você ainda pode nos ouvir no podcast Provocast, no seu tocador preferido. Ô, Kátia, ainda é tabu esse assunto, Muito. sexo? Gente, 2024. Muito Por quê? tabu. Porque as pessoas ainda têm muita vergonha de lidar com a sua própria sexualidade. Muita. Tanto os homens quanto as mulheres. Com a sua própria. Com a sua própria. Não tem nada mais tabu do que a própria sexualidade. Muitas vezes falar do sexo do outro, peguei fulano, fiquei com Beltrano, fiquei com ciclano, é muito mais fácil do que olhar para dentro da sua própria sexualidade. Descobrir o seu próprio prazer, descobrir o seu próprio orgasmo, que para os homens é mais fácil, mas que para as mulheres é um tabu imenso. Sim. As pessoas, uma das perguntas que mais me fazem é se gozar e ter orgasmo é a mesma coisa. Nós estamos ainda engatinhando na informação de um assunto tão crucial, Exato. que é a causa de todos estarmos aqui. Só estamos aqui por conta desse assunto. É muito maluco essa dificuldade. Lá na sua apresentação no YouTube fala-se o maior canal sobre sexualidade do mundo. Você confirma ou é marketing? Não é marketing não, é verdade verdadeira, né? São muitos seguidores, né? 10 milhões. Nós temos 10 milhões e 400 atualmente aí. YouTube. É o único canal de sexualidade do Brasil que tem a plaquinha de diamante ali, a plaquinha de mais de 10 milhões de seguidores aí, né? E no mundo também a gente não consegue encontrar. E olha que eu estou sempre de olho pesquisando coisas novas e não existe ninguém que tenha nem perto disso daí. Então não é marketing. É uma coisa que me chama atenção, porque eu já acompanhei sexólogas nos anos 80, né? Algumas muito conhecidas nos Estados Unidos, no Brasil, a Marta Suplicy, muito conhecida. E nessa era que nós vivemos, eu acho pouco esse assunto sendo abordado. Por quê? Na verdade, não é que ele é pouco, ele é bem abordado, só que é tudo sempre muito escondido. Por exemplo, eu tenho de seguidores únicos nas minhas redes hoje, somando todas as redes, cerca de 30, 32 milhões de pessoas que me seguem. Mas eu sei que a maioria das pessoas que me acompanha não me segue. Porque se ela me segue, a mãe vê, a avó vê, vai pegar mal. Todo mundo vê. Nossa, mas olha só, ou então quando eu falo assim, não, segue aí, a pessoa segue, gente, minha mãe tá te seguindo. Eu falo, então, mãe também anha, né? Mãe transa, não sei se você sabe, mas você só tá aqui porque a sua mãe transou um dia. E as pessoas se assustam. Você conhece o perfil dessa multidão? Assim, é mais homens, mulheres, jovens, velhos? Depende da rede social. Então, eu tenho os dados de todas as redes sociais. No YouTube, eu tenho 70% de público feminino, 30% masculino. No meu Instagram, a gente está com 11,4 atualmente. Eu tenho 11% de público masculino ali. No TikTok, já é uma geração muito mais jovem ali no TikTok. Então, eu também tenho as idades. Então, eu sei que o pessoal do Facebook são pessoas ali dos 35, 45 mais. No Instagram, a gente tem dos 25 aos 40. No TikTok, eu tenho ali os meninos, as meninas já a partir dos 15, 16, 17 anos já acompanhando. Então, todas as gerações acompanham, cada um na sua rede social.
Nesses dias acelerados que a gente vive dessa comunicação instantânea, o que tem dado mais errado na cama? Na cama. A ansiedade e a falta do conhecimento, porque por incrível que pareça, apesar da gente já se falar muito nas redes sociais, as mulheres ainda conhecem muito pouco o Hum. domínio do seu corpo. As As mulheres. mulheres. E os homens conhecem o corpo das mulheres? Também não. Também Vai não. todo mundo tentando aprender Olha junto só. ali. E eu acho que por isso a rede social, ela também tem a sua importância, sabe? Porque a gente consegue levar ali essa informação. Sexo tem muito mais a ver com comunicação do que com o ato em si. Mas que bom você falar isso para um comunicador. Eu quero saber agora o que eles querem perguntar para você. Tem muita pergunta de homem perdido aqui Então pra vamos você. lá. Selene, eu só queria saber o porquê do sexo feminino ser tão complicado. E aí ele põe aquela carinha triste. Aquele emoji assim. triste. É. Não é complicado. A anatomia masculina é uma anatomia externa. O homem, ele ficou excitado, ele tem uma ereção, ele tem um Fica efeito evidente. visual, fica É. evidente. A mulher não tem. É. Eu falo, a gente não deixa vestígios, não deixa rastros. É. E essa é uma grande dificuldade, inclusive, para as mulheres. E é legal você falar que a conversa é importante, porque Sim, parece uma coisa óbvia, mas as coisas óbvias são muito precisam ser difíceis. ditas. São muito difíceis da gente enxergar, não é verdade? Olha aqui o Thiago Santos. A pergunta é: por que tem tanta gente que pensa com a cabeça do pênis? Ele botou aquele peios, né? As pessoas têm medo de falar pênis, né? Tem. Tem medo de falar vagina, vulva, ânus. Tem. Qual é o problema de falar? É só uma parte. Você fala mão? Fala É. mão. Você fala braço? Fala braço. Por que não fala pênis? É verdade. É só uma parte do corpo humano. Você fala cérebro? Fala o cérebro. Por que não pode falar vagina? É só uma parte do Por corpo que humano. que temos essa Por que dificuldade? tanto tabu? Eu tô aqui para isso, para quebrar Caraca. esses tabus E aí. o que ele fala de pensar com a cabeça do pênis é você o quê? Ficar envolvido Agir, com a emoção, agir com a no excitação, instinto, no instinto, no e instinto. agir ali só no libidinoso. E uma coisa que eu acho muito problemática, as pessoas medirem os outros porque transou ou não transou no primeiro Como que é isso? encontro. É uma classificação? Ainda é um tabu É muito mesmo? grande, porque se a mulher transa no primeiro encontro, ela é muito fácil. Ah. Se não transa, tá fazendo o joguinho. É. Se ela transa num primeiro encontro ali, ela pode estar simplesmente satisfazendo os prazeres É. dela da mesma forma que o homem Naquele também. dia, E inclusive. quantos Pra ela era. relacionamentos É. se iniciam dessa maneira porque É. o sexo foi bom, o sexo foi gostoso, opa, vamos repetir a dose? Hum. E aí começam a se encontrar. Então a gente não pode medir uma pessoa pela sua vontade sexual. Eu realmente acredito nisso daí. Os nossos valores, eles têm que ir muito além de um pênis e de uma vagina. Laesley Barros, sexo vicia? Vicia. Existem algumas condições, como eu falei, por exemplo, da pornografia digital, onde as pessoas estão ficando viciadas aí no quê? Na masturbação. Porque é mais rápido, é mais fácil, dá menos Seguro, trabalho, dá é mais menos insegurança, menos é isso? insegurança. Ah. Então as pessoas estão com essa era digital, isso é um problema que a gente está vendo dentro de consultório, sabe? As pessoas estão se isolando com medo do contato social e por medo de falhar com o outro, acabam ali ficando Resolvendo. viciadas no ato sexual consigo mesmo, né? Tá. Que é a Que masturbação. não é ruim, é bom se dizer, né? A Não! descoberta do corpo. Quando que é um problema? Quando Ah, começa a ser patológico. tá. Nesse caso, a pessoa ela deixa de ter uma relação sexual com outro ser humano porque ela prefere ficar sozinha. Tá. Aí a gente já começa a ter um problema. Pessoas que, por exemplo, deixam de ir trabalhar para passar o dia inteiro assistindo pornografia. Então, Uau. todas as vezes que a pessoa ela sai das AVDs dela, que são as atividades de vida diária, que começa a atrapalhar a vida social dela, Sim. então a gente tem que olhar como qualquer outro vício, Sim. como drogas, como o álcool. Sim. E qual é a forma aí de tratar? Como todo vício, a primeira coisa que a gente faz é a retirada do vício. Sim. Então a gente recomenda que a pessoa pare de se masturbar e pare de consumir aí Para poder para poder, enxergar o que está exatamente, rolando.
para poder voltar a ter uma vida social, para poder voltar a conversar com pessoas, porque elas vão se isolando e se afastando cada vez mais. Mas é bem incomum que isso aconteça. O que nós dois poderíamos fazer juntos? Oh, Lois, você tem a mente suja. Peter, estava falando de fazer amor. Você falou uma coisa que para mim é surpreendente, que a mulher conhece menos o corpo dela e você pratica, ensina uma técnica chamada pompoarismo, né? Tem a ver com isso? O que é o pompoarismo e onde que ele ajuda? Vamos lá, o pompoarismo é uma arte, uma técnica milenar surgida no sul da Índia, aí onde se fala o tamil, um dialeto que significa mulher que segura. A gente abrasileirou, colocou mulher que segura o pênis, né? E existe lá na Índia porque a maioria dos partos são partos vaginais, são partos naturais, um país extremamente populoso aí, então as próprias mães ensinam a técnica para suas filhas por uma questão de saúde. É uma técnica de contração da musculatura íntima. Então, é como se você... Consciente, né? Consciente. Nós temos músculos ali que são uma musculatura estriada, então é uma musculatura que você contrai ela na hora que você deseja. Então, imagina que você está com uma vontade de fazer um xixizinho, a gente não pode sair daqui porque estamos ao vivo, vamos supor. E aí eu dou aquela seguradinha no xixi. Essa segurada no xixi, a gente está trabalhando o MAP, que é a musculatura do assoalho pélvico. Então, eu voluntariamente faço contrações dessa musculatura. E como qualquer outro músculo no nosso corpo, por exemplo, o bíceps, eu vou contrair, eu fortaleço essa musculatura. A musculatura do assoalho pélvico também pode ser contraída e fortalecida de diversas maneiras. E com mais consciência. Com consciência. Ganha, né? Nós temos 5 habilidades vaginais, com o treino da ginástica íntima. Consciência corporal, que é o primeiro de todos eles, porque tem mulher que nunca contraiu a própria musculatura, não sabe como é que faz esse domínio. Força, resistência, relaxamento e mobilidade. Imagina, uma vagina capaz de fazer tudo isso daqui, e tem gente que não sabe nem fazer o movimento de contração. Então foi uma técnica que surgiu lá no Oriente, e como que isso vem aqui pra gente, para o Ocidente? Dr. Arnold Kegel, aproximadamente ali década de 40, um médico uroginecologista, tinha muitas pacientes com problema de incontinência urinária. E aí ele começa então a estudar esses exercícios para o treino, para favorecer aí esse término de incontinência. Foi assim que o meio médico ficou sabendo. Então, o que eu fiz na fisioterapia? Eu peguei os conhecimentos médicos com os conhecimentos ali orientais e desenvolvi um método de treino que hoje eu chamo aí de aperta e solta, porque ficou muito didático. Eu faço aperta, a mulherada olha para minha mão aqui, ela já dá aquela apertadinha lá embaixo e solta, aperta e solta. Então até o método a gente criou e desenvolveu para que ele ficasse mais lúdico. E em qualquer momento fácil, do dia, qualquer a pessoa pode estar ali aqui, ó, no aperta e solta, trabalhando. Hoje em dia eu tenho até o aplicativo, já que estamos muito digitais aí, tem um aplicativo para poder contrair, soltar, apertar, soltar, controlar o tempo de descanso, porque assim como toda contração, a gente precisa de um tempo de repouso dessa musculatura, né? Então, exercício de resistência, eu falo aperta, agora segura, 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 que é uma isometria dessa musculatura. Então, a gente vai dando estímulos diferentes aí e vai treinando e fortalecendo. Com isso, ganhando muito mais consciência corporal, a mulherada tem como benefício aumento da lubrificação, o orgasmo fica mais intenso. Porque o que é um orgasmo? O orgasmo é uma resposta, é uma sensação. Eu tenho um estímulo que vai via aferente para o meu cérebro. Qualquer um dos 5 sentidos. Pode ser visual, auditivo, pode ser através do paladar, né? O cheiro da pessoa amada, assim, o cheiro do perfume daquele momento te libera uma sensação, uma emoção. O cérebro decodifica essa informação e fala assim, opa, tá acontecendo um babado legal lá embaixo. Tem uma onda aí Tem bacana. Um negócio aqui, vou mandar uma resposta. Essa resposta é uma liberação hormonal. Primeiro, adrenalina, taquicardia, respiração fica ofegante, a musculatura vai dando uma contraída, seguido de um momento de relaxamento, eu até brinco, eu falo, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri, não morri, não morri.
que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando. Outra coisa que a gente ouve muito sobre sexo, que ele acontece muito na mente, na fantasia. Principalmente para as mulheres. É. Aí a gente tem uma diferença entre o público masculino e o público feminino. O cérebro realmente ele é diferente. O homem, ele é mais visual. Ele responde mais a estímulos visuais. A mulher, ela é mais fantasiosa. Ela precisa criar uma história. Tanto é que eu faço uma comparação. O homem é da foto. A mulher tem que ler os 50 tons de cinza com 230 páginas para imaginar como é que é o Christian Grey aqui assim, e ela vai fantasiando ali tudo dentro da cabeça. Isso confirma um pouco teses assim que a mulher ela é mais misteriosa, mais complexa, mais né? complexa, sexualidade sim. mais sutil. Quando a gente fala das fases do desejo sexual, do ciclo da resposta sexual, nós passamos por 4 etapas, tanto os homens quanto as mulheres. Desejo, excitação, orgasmo e resolução, seguido de um período refratário, que é o período que eu preciso, entre um orgasmo e outro. Qual que é a diferença dos homens e das mulheres? Nos homens é mais rápido. A excitação, o desejo vem mais rápido. A excitação com a ereção vem mais rápido. O orgasmo, às vezes, vem rápido aí até demais. E aí a gente tem a resolução, que é aquela hora que dá aquela cansadinha, aquela dormidinha. E aí eu falo, dependendo da idade, esse período refratário. Na adolescência, com 5 minutos, 10 minutos, tá já pronto. Voltou a idade vai passando, 20 anos, 30, 40, a testosterona começa a dar um tchau, a gente aumenta. Qual a diferença da mulher? O desejo ele demora um pouco mais a aparecer. A excitação, caracterizada pela lubrificação, demora um pouco mais a acontecer. O orgasmo, consequentemente, também. Porém, uma vez que ela teve um orgasmo, para ela ter o segundo, é aqui, ó, jogou o cabelinho para trás, estou pronta para o próximo. Por o isso, homem é o contrário, né? Eu até brinco assim, ó, numa analogia, eu falo, o homem é como um forno de micro-ondas. Botou na tomada, ligou, desligou. A mulher é como um forno a lenha, um fogão a lenha. Você tem que ir aquecendo, mas depois que ela aquece, calor para desaquecer... que é importante. Então, a ciência traz isso daí pra gente. E é por isso que a gente fala tanto a respeito das preliminares, da importância da preliminar. Porque quando eu falo de preliminar, eu consigo colocar as 2 velocidades aqui. Então, eu consigo atrasar um pouquinho o homem e acelerar um pouquinho a mulher. Por isso que quando a gente fala de sexualidade, a gente bate tanto nessa tecla das preliminares, para a mulher poder ter essa lubrificação, para que o sexo seja mais gostoso. Que eles se encontrem, né, nesse caminho tão misterioso que nós vamos precisar fazer aquele intervalo. Já que você sabe um pouco agora sobre o pompoarismo, como que a fisioterapeuta virou sexóloga, no próximo bloco nós vamos direto para uma consulta, inclusive com perguntas de vocês, com a minha convidada Kátia Damasceno, as dores e delícias das dúvidas do amor e do sexo. Até logo. Estudos realizados nos Estados Unidos apontam uma tendência surpreendente. Em 2009, 28,8% dos meninos relataram nenhuma atividade sexual. 10 anos depois, em 2018, o número salta para 44,2%. Entre as meninas, o salto da abstinência é ainda maior, de 49,5% para 74%. Outras pesquisas revelam que a tendência é semelhante aqui no Brasil e esse fenômeno tem um nome: apagão sexual da geração Z. A minha convidada, a sexóloga Kátia Damasceno, vai saber me dizer. Os jovens estão transando menos ou os jovens de antigamente mentiam mais? É uma excelente pergunta antropológica, por sinal. Teríamos que fazer um estudo longitudinal dessa população para saber quem está mentindo. Uma coisa é fato, todas as vezes que a gente levanta dados a respeito de sexualidade, eles nunca batem. Você pergunta para o homem qual a frequência sexual, ele fala 4 vezes por semana. Pergunta para a mulher qual a frequência sexual, 1 vez por semana. Fala, alguma coisa não está batendo com quem aqui, que gente. Está rolando esse negócio, né? Então, nunca bate. Por quê? Porque as pessoas mentem, elas têm medo de falar a verdade quando o assunto é
sexualidade. Olha aí. Ou porque vão julgar que está fazendo demais, ou que está fazendo de menos, ou o que o colega da rede vai estar pensando da rede vizinha e tal. Mas esses números que eu mostrei, eles são muito evidentes, né, de uma Que há, diminuição da atividade. Isso sim, confirma sim, confirma, na porque foi como eu sua falei. prática aí com... Tá mais fácil hoje em dia eu ficar em casa, tranquilo, sossegado, né, do que ter que sair, se dar o Sim. trabalho. Cadê o prazer da conquista? Cara, o sexo é tão bom, é tão gostoso a gente descobrir as coisas E juntos ali, sobretudo, né? sabe o quê? A importância do desconhecido, da surpresa, do será que vai acontecer? É uma geração onde eles têm tudo muito facilmente, ele clicou no celular, tudo chega na mão dele, por que não pode chegar o sexo também? Então eles estão com uma dificuldade de comunicação. Eu vejo isso com as minhas sobrinhas, com os meus filhos. Eles falam teclando, mas na hora que senta na mesa, que lá em casa tem uma regra, sentou na mesa não pode se pegar no celular, Boa. dá uma muda, fica mudo. Eu falo, Boa. mulher, mas tu não estava conversando com aqui as amigas, rindo, se divertindo. É só continuar a mesma coisa, só que sem teclar, conversando aqui. Vamos falar. Aí eles dão uma empacadinha, assim, né? Então, Isso é tão importante falar, né, para que isso seja praticado, né? sim, Qual o sim. impacto disso na vida sexual? As telas. As telas. Olha, por um lado eu vejo uma forma positiva, em que sentido? Eles têm muito mais acesso à informação de sexualidade Sim. do que os nossos pais tiveram durante uma vida inteira. Sim. Os meninos de 15 anos, as meninas de 16, 17 anos que me encontram, eles me chamam de tia Kátia. Não, tia Kátia, a gente está te acompanhando. Tia entendi Kátia. direitinho, tia Kátia. Tia Kátia, a gente está assistindo, eu falo, uma fórmula de Bhaskara aqui, uma tabela periódica, ninguém estava pesquisando na internet, né? Falei, foi parar como? Não, tia Kátia, a gente estava procurando aula de biologia. Eu falei, boa resposta, boa resposta. O que é ótimo, né, de procurar informação. Agora, ficar só na informação... Só na tela não dá. Se você sabe tudo, tem chance do sexo ser bom? Não garante, né? Não, porque cada um tem a sua peculiaridade. Lifestyle we live is just too dangerous. Paranoid since I've been leaking my shit. Wonder if it'll come out on the web. And I can't help all these bitches on my dick. Taking a photo and posting that shit. Coming home late and I crawl in the bed. She always be asking me where have you been. Acho que a internet ela trouxe uma importância, uma relevância, porque ela abre portas para a gente conversar a respeito de sexualidade, mas ainda assim, eu acredito muito que os pais, e eu sou mãe de 4 filhos, tem todas as gerações lá em casa. Todos homens, Todos homens. Ó, tem de 25, 23 do primeiro casamento, um de 12 e um de 8. Você tem um laboratório de meninos, né? Tem. Lá em casa tem Que diferença que você vê tudo nessas idades em relação a esse assunto? Os meninos hoje em dia, eles já sabem, diferentemente, eles sabem porque eles viram na rede. Ao contrário dos meus 2 filhos mais velhos, que quando eu comecei, eu trabalho há 20 anos com sexualidade. E nunca foi um tabu para mim falar a respeito desse assunto dentro de casa. E eu acho que as pessoas têm muito medo de conversar sobre sexo com os filhos. Aí eu vejo um problema na rede social. Porque eu acho que os pais têm que ser os primeiros que abordam esse assunto com os filhos. Porque senão daqui a pouco a criança está perguntando para Alexa, Alexa, o que é sexo? E você tem alguma dica para pai que não sabe como puxar esse assunto? Ele não precisa puxar o assunto, fica tranquilo. A criança vai perguntar. Ela vai, em algum momento, ela viu uma cena na televisão, ela escutou uma palavra, ela viu um vídeo, ela viu um desenho, passou alguma coisa na tela dela, ela vai falar, mamãe, o que é isso daqui? Aí a dica fica para os pais. Não é falar, menino, isso é pergunta que não você fuja do assunto. Não, é assim, ó, você morre por dentro, faz cara de paisagem e fala, oi filho, onde é que você viu isso? Então, por exemplo, lembro a primeira vez que meu filho perguntou, ele estava com 3 aninhos e o irmãozinho tinha acabado de nascer. E tinha um neném de 1 ano na cama, ele brincando de carrinho, falou, mamãe, como é que faz neném? A minha mãe deu um pulo, deu um grito, menino. Falei, calma, é assim. Filho, é assim, ó, tem um papai, tem uma mamãe, a gente se ama muito, a gente dorme juntinho, no outro dia o neném tá na barriga da mamãe. Ele, tá.
e voltou a brincar. Então ele Voltou. sabe que precisa de um homem, que precisa de uma mulher, que precisa que os dois estejam juntos para poder fazer um bebezinho. Para uma criança de 3 anos, tá ótimo. Passou a segurança, ele sabe que ele pode perguntar qualquer assunto para os pais. Porque se é um tabu, você fala assim, não, isso não é pergunta que você faz para o seu pai, para sua mãe. Pronto, acabou. Acabou, o fechou. que você dá na primeira infância de resposta para uma criança de 0 aos 7 anos, ela leva de registro para a segunda infância, para a adolescência. Já o que ela vai ter que resolver mais tarde, então, de se eu alguma não maneira. posso falar desse assunto com a minha mamãe, nem com meu papai, eu vou perguntar para os meus amiguinhos na internet. Então, eu acho que a gente tem que conversar com os nossos filhos, sim, sobre sexualidade. Mas eles sempre perguntam. Não precisa marcar uma reunião. Hoje em dia você vai falar assim, filho, vem cá, vamos conversar sobre sexo. Ele fala, pois não, mãe, o que você quer saber? Tá quase assim, né? E o que katanya? Ácido desoxirribonucleico. O que katanya faz? Carrega as informações genéticas dos seres vivos. A dificuldade está no sexo ou nas conexões humanas, que estão muito armadinhas. Muito armadinhas e muito fragilizadas hoje em dia. Medrosas, né? Muito fragilizadas. Como voltar a se reconectar? Eu acho que, de verdade, com contato social, com contato humano. Ao vivo, Ao né? vivo, pegar na mão, beijar na boca, sair para passear, fazer piquenique, contato, tato físico. Tela é ótimo, tela facilita a nossa vida, tela resolve muitos dos nossos problemas. Mas a sexualidade não é um dos problemas que as telas resolvem. Não. Ela ajuda, por exemplo, num relacionamento à distância. Quando alguém teve que sair, viajar, trabalhar, a tecnologia, por exemplo, dos toys. Hoje em dia tem vibrador que você... Vibrador à distância, você fica ali comandando por aplicativo, o orgasmo da outra pessoa. Pronto, coloca na intensidade que você quiser. Até onde que isso Mas em ajuda? alguns momentos, isso é importante, isso é necessário. Vamos supor que a pessoa foi trabalhar fora por 6 meses. Teve jeito, vai ficar sem contato? Então, a tecnologia, a gente também não pode falar mal dela. A gente tem que aproveitar o que de bom ela traz aí pra gente. Como uma evolução da humanidade. A gente tem que ir se adaptando ao que a evolução traz pra gente. Agora, a gente não pode realmente banalizar e achar que as telas vão resolver os problemas da sexualidade. Porque nada nessa vida substitui o contato físico. Ainda bem. Ainda bem. E o contato com eles? Olha aqui, temos aqui agora algumas consultas aqui para você. Vamos lá. Gisele Santos, por que ainda tem tantos tabus para falar sobre assuntos como orgasmo, desejo sexual e broxar, que é um assunto muito importante? É importantíssimo. Porque as pessoas não conseguem conversar naturalmente a respeito disso daí. Você já percebeu que quando a gente vai falar de sexo, aconteceu um negócio muda o tom, aí abaixa o tom de voz e tudo mais. Tudo bem que é um assunto que a gente vai conversar com uma amiga numa intimidade, mas é assim, conversando, que a gente vai descobrindo. Por exemplo, a broxada. Aí, tá crescendo cada vez mais. A broxada tá em alta. Tá em alta, tá em altíssima. Deus, olha que E uma perigo. coisa que as pessoas não sabem, que muitos homens não sabem, é que os exercícios da ginástica íntima também podem ser praticados pelos Por homens. eles, Por quê? Também é um músculo. E quais são os benefícios aí para os homens? Melhora da ereção, melhora do tempo de ejaculação, uma ereção mais vigorosa. Por quê? Se eu estou trabalhando com um exercício, eu estou aumentando a irrigação sanguínea. O que é uma ereção, se não um pênis que se enche de sangue? Então, quando o homem ele controla essa musculatura, ele tem diversos benefícios. Então, os exercícios da ginástica íntima podem ser treinados tanto por homens quanto por mulheres. Vamos falar de orgasmo. Vamos falar de orgasmo. Olha os números, 95% dos homens héteros dizem chegar ao orgasmo. Verdade. Sempre, né? Mulheres héteros, o número cai para 65%, o que já revela um desequilíbrio com quem que um ali está falando com o outro. Entre as lésbicas, sobe para 78%.
O que esses dados nos dizem? Esse dado é super verídico, é super verdadeiro. Porque o homem, quando ele tem um orgasmo, geralmente ele tem uma ejaculação. A mulher, quando ela tem um orgasmo, ela fica na dúvida. Será que eu tive? Será que eu não tive? Lembra que eu expliquei que é uma sensação? Então, muitas delas ficam, será que é essa sensação? Não, porque não saiu nada de mim, não saiu nenhum líquido. Eu não sei. A anatomia masculina, ela é externa, ereção. A anatomia feminina, ela exige uma lubrificação, uma contração. Nem todas as mulheres terão orgasmos vaginais. A maioria delas terá orgasmos clitorianos, que são vias diferentes de estímulos. Mas tem muita mulher que nunca se tocou e não sabe como que aquele clitóris é capaz de proporcionar prazer a ela. E aí ainda vem uma questão muito cultural ainda de, por exemplo, ter um orgasmo vaginal, porque quando o homem penetra, de quem é a responsabilidade do orgasmo? Do pênis. Se a mulher fosse tocar nessa hora, ainda tem aquelas frases, mas por que você está fazendo isso? Eu não sou o suficiente? Sabe? Então é uma construção que tem que ser feita também na cabeça desses homens aí. Ou seja, o homem às vezes não é suficiente. É bom a gente falar isso. Sim. Né? E isso não quer dizer que ele seja ruim, nada disso. Enfim, E mas que pode ser melhor. Outro não é isso? mito também é o uso dos brinquedinhos, né? Um estimulador clitoriano, um sugador. Nossa, chega a dar um negócio assim. Vamos falar dessa tecnologia, porque tem muita novidade no mercado, tem muita tecnologia. E esses brinquedinhos, especialmente, são vibradores que tem a ver com essa região. Com a região clitoriana. Desenvolveram que é um sugador clitoriano. Então, ele vibra em ondas exatamente ao redor do clitóris. Gente, é um negócio incrível, porque ele aumenta a irrigação sanguínea ali na região e não adianta nenhum dedo ou língua vai vibrar em 12 velocidades diferentes. E não tem por que competir. É só somar e usar a seu favor. Exatamente. Como fazer isso? Conversando. Eu estou adorando esse negócio da comunicação. Carol Garcia Martins. Kátia, você acha que o sexo vai deixar de ser tabu algum dia? Quando? Boa pergunta, é uma excelente pergunta. Eu acho que é um assunto que ele nunca vai deixar de ser um tabu, né? Porque ele é historicamente existe desde que o mundo é mundo, né? E historicamente, desde que o mundo é mundo, a gente ignora ou coloca dentro de uma caixinha, ou fecha, ou tapa, ou esconde ali. Sim, eu acredito que a nossa sexualidade, ela precisa ser muito respeitada, muito respeitada. Porém, a gente precisa de muita intimidade e de muita entrega para poder estar a dois e se permitir desfrutar de tudo que o nosso corpo humano é capaz de nos proporcionar. Só que a gente se limita o sexo a pênis, vagina e o nosso corpo inteiro. O maior órgão sexual do corpo humano é a pele. E a gente foca numa parte pênis, vagina, esquecendo que um carinho, que um toque, que um contato também é sexo, né? Eu escuto muitas meninas falando bem assim, olha, eu já fiz sexo oral, eu já deixei o rapaz encostar o dedo em mim, mas eu ainda sou virgem. Eu falo, vamos trabalhar aqui o conceito de virgindade? Você tem ímen, é diferente de ser virgem, porque sexo oral é sexo. Quantas mulheres mais antigas tinham que casar e tinha que fazer o sangramento e o lençol, mostrar, né? E fazia sexo anal a vida inteira para poder preservar um ímen. Aí vem dizer para mim que é virgem. Me diga uma coisa, o que é uma mulher bem resolvida? Uma mulher bem resolvida é aquela que está de bem consigo mesma em todas as áreas da vida. Eu até fico feliz de falar. Olha aqui, o que são todas as áreas? Adivinha o nome do livro dela? Bem resolvida, Kátia Damasceno. Não tem como nós nos conhecermos sem a gente olhar para dentro de si, mas também não adianta a gente ignorar as relações que nós temos com o externo. Então, uma mulher bem resolvida é aquela que sabe exatamente aonde ela quer chegar, o que ela quer. E sim, a descoberta da sua sexualidade é extremamente importante nessa jornada. Mas eu tenho uma dúvida, assim, a mulher cuida mais para ela, para os homens ou para as outras mulheres? Isso aí é uma questão, amado. A pessoa que conseguir responder essa é
tão importante essa pergunta quanto qual é a minha missão de vida, o que eu vim fazer aqui. Então, eu acho que é um conceito histórico ainda que a gente ainda não tem uma resposta. Para quem eu estou me cuidando, né? Eu acho que a gente seria muito mais feliz se a gente, com o perdão da palavra, ligasse o foda-se para a humanidade e olhasse mais para a gente, preocupasse com a gente. Todas as vezes que a gente se preocupa com o externo, todas as vezes que você diz sim para o mundo, pode ter certeza que você está dizendo não para você. Não tem como ter sim dos dois lados da moeda. Então, se você disse sim para o externo, você está dizendo não para alguma parte de você. Eu acho que a gente precisa aprender a valorizar mais o nosso sim interno e mais não para a humanidade. Como que está a educação sexual no Brasil? Educação sexual, eu acho que a internet tem feito um bom trabalho, mas tem muitas pessoas que defendem que deveria ser ensinado na escola. A minha única preocupação é que, para mim, tem que ser ensinado dentro de casa, antes de ser abordado dentro da escola. Eu concordo. Agora, deixar a internet também ensinar sem curadoria. Muito cuidado com o que os filhos assistem na internet. Muito cuidado. É responsabilidade dos pais eu acho que começa com o pai, eu no concordo. que o filho assiste. Mas você não acha que a escola tem uma responsabilidade aí também? Sim, mas eu não acho que nós devemos jogar apenas na escola a responsabilidade sobre a educação sexual, porque é muito fácil eu delegar para a escola, eu delegar para o professor e eu não falar a respeito desse assunto dentro de casa. Aí eu acho que nós temos também um outro extremo de um outro problema. Quanto mais nós conversamos com os nossos filhos a respeito de sexualidade, mais tardiamente eles iniciam a vida sexual. Mais tardiamente? Mais tardiamente. Muitos pais têm medo de conversar com o filho porque acham que está estimulando a sexualidade. Muito pelo contrário. Claro. Assim como tem gente que acha que a educação sexual na escola estimula o sexo. Não é. Muito pelo contrário. Né? A criança sabe o que é um abuso. Quem que pode tocar nela, quem que não pode, aonde pode ser tocado, aonde não pode ser tocado. Então, a criança, ela precisa entender que ela pode conversar com o pai e a mãe. Então, é ele saber que tem os limites, que aquela parte é da intimidade dele, que não é todo mundo que pode encostar. Mas se ela não tem essa informação, outra pessoa chega, pega e encosta, ele não sabe se pode ou se não pode. Então, sim, os limites têm que ser dados dentro de casa. Que bom falar disso aqui com você, viu? No próximo bloco eu vou descobrir se Brasília, a cidade da minha convidada Kátia Damasceno, tem a ver com a inspiração dela trabalhar com sexualidade. Será que o pessoal lá no Planalto sabe mais das coisas do que a gente? Até loguinho, vamos descobrir. Tenho a chave do futuro, não quero outra maravilha. Que os outros viajem para a Lua, eu não. Irei para Brasília. Esse é Cassiano Ricardo, escrevendo um poema em 1960, o ano da fundação da capital, naquele otimismo ali da era Juscelino Kubitschek. A minha convidada, a Kátia Damasceno, nasceu na nossa capital federal na década seguinte. Ô, Kátia, sua família foi lá para Brasília atrás da chave do futuro? Olha, como todos os nossos amiguinhos, eu lembro que Brasília, eu sou de 76, né? Então, nenhuma família era de Brasília. Tipo, os meus filhos são uma das primeiras gerações de filhos de pessoas que nasceram em Brasília, né? Então, era muito comum. A gente falava, como é seu nome? Ah, meu nome é Fluminense. E seus pais são de onde? Era a segunda pergunta comum. Que era certeza. Era meu pai carioca, militar, vindo do Rio de Janeiro, transferido para Brasília, e minha mãe, família nordestina, indo para Brasília, 16 irmãos ali, indo ali para Brasília, saindo do Rio Grande do Norte para Brasília, para poder tentar a vida ali. Que imagens você guarda dessa infância em Brasília? Ai, gente, olha, brincar na rua, as ruas ainda não eram muito asfaltadas, então, eu lembro das primeiras... Né? Cerrado, As imagens do início de Brasília é um cerradão. Brasília, a gente fala que tem duas estações, ou é pó ou é barro. Só tem essas duas, é aquele cerrado, você olha para o horizonte, você sabe de onde a chuva está vindo, você fala, lá vem a chuva, falta meia hora para chegar aqui, porque a gente enxerga
enxerga o horizonte. E devido ao nosso período ser cerrado, a gente tem uma seca, um período de chuvas ali que vai de novembro a março, mas já abril, maio, quando vai dando julho, agosto e setembro, meu amigo, é tudo marrom, é uma seca muito grande. Mas isso nos traz o privilégio de ter o pôr do sol maravilhoso, porque quanto menos água, isso foi uma das poucas coisas que eu aprendi na aula de física, que eu sou muito de humanas, número não era muito comigo, mas meu professor falou sobre a refração, quanto menos água tem no ambiente, mais o pôr do sol ele vai ficando alaranjado e lilás. Então a gente tem um pôr do sol, o céu de Brasília é maravilhoso. Naturais maravilhosos. Como era essa família que você cresceu? Conservadora? Super. Eu sou filha de pai militar, criada dentro da igreja católica, cantando no coral da igreja ali até os 18 anos de idade. Primeira comunhão, crisma, tudo bonitinho, certinho. Só podia ser sexóloga, né? Essa pessoa, né? Como que virou essa chave? Quando né? que você viu que isso poderia ser um assunto da sua vida? Vamos lá. Sou fisioterapeuta, sempre gostei da área de humanas, da área de saúde. Me apaixonei pela fisioterapia no primeiro semestre ali. Tentei fazer medicina, e aí fiz medicina e físio, passei na físio, me apaixonei no primeiro semestre. Nunca mais eu quis tentar medicina. Eu amei aquilo. E eu sabia que eu queria trabalhar com grávidas. Então, fui uma das primeiras fisioterapeutas do Brasil a trabalhar com a área de saúde. Que não existia. Não existia. Né? Então, assim, eu tinha um livro no Brasil, acesso à internet era difícil, então era difícil conseguir artigo científico ali, mas eu já sabia que eu queria isso. Eu comecei meu trabalho em 2004 com as minhas gravidinhas, e ali, cortando para a minha vida pessoal, eu estava recém-divorciada. 2 meninos pequenos. Falei, cara, eu empreendendo, empresária, eu preciso dar um jeito de sustentar essas crianças. E aí, o meu lado empresária, ele é muito forte. Sempre foi. Você dá aula? Dou aula, sim, não tem problema nenhum, não. Aí comecei a falar assim, quando é que é a próxima turma? Aí eu aqui, ó, e tá lotada a próxima turma, mas deixa seu telefone. Assim que eu abrir uma turma, eu te ligo. Aí eu pegava aquela aluna, juntava mais umas 2, 3. Minha primeira aula foram 4 alunas. Essa que me ligou, eu falei, se você trouxer uma amiga, eu faço 50% de desconto para ela. A minha mãe e uma amiga, que eu precisava de gente para lotar a turma. E assim foi. E eu sempre tive uma comunicação muito leve, de leveza, e quanto mais eu fazia com leveza, mais a mulherada indicava aí. E 10 anos depois, 2004, aí em 2013, novembro de 2013, surgiu o meu primeiro vídeo no YouTube. E aí, gostou? Essa é a famosa dança da cadeira ou chair dance. Quer aprender mais um pouquinho? Acompanhe a gente no mulheresbemresolvidas.com.br. Você já passou por uma situação abusiva, né? Já. Como foi? Você pode falar disso? Claro, sei. Vou te dar um exemplo simples do que aconteceu comigo. Eu me casei, fui morar em um outro bairro e só tinha um carro. Meu marido ia trabalhar e eu ficava dentro de casa. Eu engravidei, assim, casei, engravidei, formei, casei, engravidei. Tudo numa sequência, assim, muito rapidinho. Falei, quem que vai dar emprego para uma mulher recém-casada, recém-formada e grávida, né? Eu falei, não, vou ser dona de casa. E, cara, eu fui felizona naquela época. Só que eu falava assim, olha, final de semana eu tenho que ir na minha mãe. Ele falava, não, então no final de semana eu te levo. Eu falei, então tá bom. Aí chegava no final de semana, ele falava, olha, eu tô muito cansado. Falei, não, então eu vou de ônibus. Ele, não, de ônibus não. Você está grávida. Pode deixar que no próximo final de semana eu te levo. O que que eu lia? Nossa, como ele me ama. Olha, como ele me protege. Tá cuidando de mim. E quando eu percebi, eu já estava há 3 meses sem ver a minha própria mãe. Sem ver os meus pais. Tudo acreditando que era uma proteção. E não, muitas vezes o abusador, ele vai te cercando. Você vai entrando e a gente não consegue enxergar. E como que alguém que está vivendo isso pode perceber? Olha, acho que hoje em dia o advento da internet é muito importante porque traz muito aí pra gente, mas a gente também precisa tomar cuidado porque parece que todo mundo hoje em dia virou narcisista, ou virou TDAH, ou virou autista. As pessoas precisam colocar rótulos em tudo e em todos. E eu acho que é muito importante a gente ter um bom senso ali também. Mas a internet, ela traz muito conhecimento e uma coisa que eu acho fundamental, que sempre me ajudou na minha vida, foi terapia.
muitas vezes você conversando com uma outra pessoa, uma pessoa que estudou Tá para olhando de isso fora, daí, tá olhando tá de te fora, ajudando, te te apoiando. traz algumas observações ali. Só que às vezes você tá imersa ali dentro, não quer ver. Geralmente quando você tá no relacionamento abusivo, tua mãe te disse, teu pai te disse, teus amigos já te E você não disseram ouve. e você não ouve. Né? Certo. Então, dar um pouquinho mais de atenção. Se tem mais de 3 pessoas falando a mesma coisa, para ouvir, para raciocinar. Se coloca de um ponto de vista do lado de fora, observando e analisando aquela situação. Tá. Que conselho você daria para uma frase que eu digo sempre? Que conselho você daria para uma amiga se sua amiga te contasse essa situação? Geralmente a gente está certa. E como sair de um relacionamento abusivo? Como sair? Eu consegui sair quando eu falei o meu primeiro não. E eu, infelizmente, demorei muito a falar o meu primeiro não. E qual foi a reação? Vida, né? Foi minimamente surpreendente. O Vitinho, que é o meu filho mais velho, tinha nascido. E eu passei esse ano todo dentro de casa, e aí ele estava com 4 meses, era aniversário de um primo meu. Falei, não, vou tirar o leite, combinei com a minha mãe, deixei o leite, deixei a criança, deixei tudo pronto. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Não, a gente vai, vamos ver, a gente vai, vamos ver. E no dia do aniversário do meu primo, um aniversário de família, ele novamente falou, não, estou muito cansado, nós não vamos. Falei, olha, eu vou, porque eu estou há 1 ano e 2 meses dentro dessa casa, não vou para lugar nenhum, não vejo mais os meus parentes, já deixei tudo combinado com a minha mãe. Aí ele falou, se você sair, quando você voltar, eu não estarei mais aqui. Aí uma força, menino, só pode ter sido divina. Entrou dentro de mim, eu falei, tudo bem, se o meu filho estiver em casa, eu não me importo. No outro dia, ele estava uma manteiga, né? Aí a minha noite foi horrível, não aproveitei nada. Quando eu voltei para casa, surpreendente, estava ele e a criança. Eu falei, olha, o meu primeiro não. E aí, quando você começa a dizer não, o outro que já está acostumado com o seu sim começa a se incomodar. E aí o relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ele tem fases. Então ele vai começar com a violência verbal, daqui a pouco ele vai para uma violência física, daqui a pouco ele vai aumentando. E é muito, eu acho que eu nunca falei isso na televisão, mas tem uma síndrome que é muito difícil para as mulheres. A mulher, quando ela apanha a primeira vez, ela acha que a culpa é dela. Nossa, o que eu fiz de errado para deixar ele tão nervoso para poder ele ter tido? Você sentiu isso? Sim, mas com certeza, Eu tive um apagão, falei, não, eu sonhei, não foi verdade, ele não fez isso daí não. Eu não conseguia acreditar que era verdade. Para minha sorte, eu tinha uma amiga, advogada, ela falava, olha, uma vez que acontece, não para. Eu falei, não, amiga, é porque eu irritei muito ele. Fui eu, então, né? você ter alguém consciente que te mostre uma situação por fora é muito importante. Relacionamento aberto. Sim. É como o coelhinho da Páscoa. Você fala dele, mas ele não existe? Existe. E está aumentando cada vez mais. Tem aumentado bastante. Para quem tem equilíbrio, quando eu falo equilíbrio, a gente vai voltar no assunto comunicação. É necessário ter equilíbrio de comunicação. Porque se é difícil você manter um relacionamento com uma pessoa, imagina quando você tem 2, 3 envolvidas. E ao contrário do que as pessoas imaginam, no senso comum, um relacionamento aberto, ele tem muito mais regras do que um relacionamento monogâmico. Muito mais. Muito mais Parece regras. a Constituição do Brasil, que todo mundo sabe os artigos e ninguém obedece. É assim, entendeu? Pode com quem? Quais são as regras? Vai fazer um relacionamento aberto? Vai contar um para o outro ou não? Sim ou vale não? amigo, não vale amigo? Segunda, vale quarta em e casa, sexta, não vale em terça, fim de casa? sábado. É para eu ficar sabendo, não é para ficar sabendo? Que Então doideira. existem regras. Funciona isso? Funciona para quem consegue ter estabilidade emocional. E planilha. Vai por mim, balanço de amor é assim, mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor é balanceio, meu bem, só vai no meu balanço quem tem carinho para dar. Onde você quer chegar? Uau! Onde eu quero chegar? Cara, essa é uma resposta que eu não sei. Sabe por quê? Eu te digo, eu nunca pensei em ser uma youtuber, mas eu nunca deixei a oportunidade passar. Nunca pensei em ter o maior canal de sexualidade do mundo.
mas nunca deixei de estudar o suficiente para isso. Até outro dia, uma pessoa muito próxima me falou assim, não, mas você só tem sucesso por conta dos seus fãs. Eu falei, não, eu tenho sucesso porque eu estudo, porque eu trabalho há 20 anos absolutamente todos os finais de semana, seja fazendo teatro, palestrando, fazendo os meus chás de lingerie. Então eu amo os meus fãs, mas o meu sucesso se deve muito e grande parte ao meu desempenho e ao meu trabalho dentro da minha produção e dentro da minha carreira. Então, aonde quero chegar, aí tenho próximos passos, mas não são limitantes. Fazer uma carreira, levar a minha ginástica íntima a nível internacional. Eu gosto muito de viajar. O que eu gosto de fazer? Para que eu trabalho? Eu falei, eu trabalho para viajar, ficar em hotel top e fazer massagem pelo mundo. Eu trabalho para isso. E já teve aquele negócio de uma consulta rápida, assim, na padaria? Mas todo dia, todo né? dia. Nós não pode comprar um pão que a pessoa vem aqui, então, como é que dá o cu? Na fila do pão aqui, ó. Eu falei, então, tudo bom, linda? A gente tá na padaria. Vamos aqui, ó, mas é assim que se faz. E as pessoas têm uma... Qual é a pergunta mais frequente? Essa. Com certeza, é sobre sexo anal. É impressionante. A pessoa fala assim, não, porque eu não quero. O pessoal faz toda uma volta e chega como ali. é que faz? Tanto é que na minha peça eu desenvolvi uma parte do roteiro só para falar sobre sexo anal de uma forma muito leve e divertida. E você já descobriu por que existe esse fascínio por essa região? Muitas vezes, porque é uma região que ela não é de tão fácil acesso, ao contrário da vagina, a região anal ela não é tão frequentada pelo público heterossexual. E até mesmo entre o público homossexual, não são todos os homossexuais que gostam da penetração, que gostam de fazer o sexo anal, que também é um outro mito que a gente tem que quebrar. Assim como as mulheres que são lésbicas, nem todas elas gostam de penetração. E por que os seus dados dizem que quando a mulher é lésbica, ela tem um nível maior de orgasmo? Porque ela conhece o próprio corpo. E do jeito que ela conhece o dela, ela faz na outra. Então absurdo de sensacional. Vamos conhecer melhor esse assunto, conhecer o nosso pessoal. corpo. Uma pergunta muito simples. Vamos lá. Kátia Damasceno Ferreira, o que é a vida? A vida é uma eterna descoberta. A vida é um eterno desafio e eu sou uma mulher movida a novos desafios sempre. Então eu adoro viver. Adoro. A hora que pinta um clima, quando acaba um programa de televisão, tem algum momento ali que a pessoa... Entre o desligar agora da TV e o que vai acontecer depois, o que tem que acontecer? Eu acho que clima a gente tem que aproveitar. Não percam a chance. Vai perder a chance de ser feliz pra quê, gente? Olha aí, pessoal. Obrigado pela visita. Eu que te agradeço sempre. Muito obrigada. Foi bom pra você? Foi maravilhoso. E pra você?